Quero então saudar a todos os irmãos e desejar a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos nós. Que Ele, de facto, reine no nosso meio, governe este culto, como já esteve conosco no culto anterior. E o propósito é exatamente esse, de exaltar o seu nome, engrandecer a sua pessoa, curvarmos-nos diante dele e celebrar essa glória da salvação, como nós aprendemos já esta manhã e continuaremos a aprender. Ele é tão bom que nos deu este dia, mais uma bênção, como diz a palavra, mais uma prova da sua misericórdia para conosco. Cada manhã é uma evidência clara dessa misericórdia do nosso bom Deus. Então, estando aqui, vamos começar esse segundo culto, portanto, ouvindo o prelúdio que será tocado. Vamos estar em silêncio, em oração. Normalmente, o momento do silêncio, do prelúdio, não é para terminarmos a nossa conversa, mas sim para estarmos prontos e preparados, dialogarmos com o nosso Pai e rogando a ação e a influência do Espírito Santo no nosso meio. Então, vamos ouvir silenciosamente e em oração enquanto os nossos irmãos tocam. Louvado seja o nosso Deus. Bendito seja sempre o Cordeiro. E Ele, de facto, é a razão da nossa presença aqui. E é Ele que veio dar sentido também às nossas vidas. E o ser humano nunca irá encontrar a razão da sua existência, a não ser no seu Criador. É muito interessante que quando nós lemos o livro de Gênesis, que começa a Bíblia, cada criatura viva, diz lá o texto bíblico, e foi criado cada par
segundo a sua espécie. Muito interessante. Mas quando Deus criou o homem, não há lá essa frase repetitiva, segundo a sua espécie. Não. Ali a frase muda radicalmente. Não é? Foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós vemos logo ali uma diferença abismal entre tudo aquilo que Deus criou, mesmo os seres vivos, em relação ao ser humano. Ele não se pode comparar com as outras criaturas. Infelizmente, é isso que a nossa educação nos ensina, não é? É isso que aprendemos na biologia, pelo menos é isso que está nos currículos. E nós, muitas vezes, nos sentimos tão orgulhosos, não é? Porque somos animais um pouco mais evoluídos. Mas essa é a nossa maneira de ver, errônea até, porque a Bíblia não nos exalta com essa comparação. A nossa comparação, a comparação que nos orgulha e nos exalta, é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então estamos aqui como povo criado à imagem e semelhança de Deus. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e também desejar um bom tempo de culto aos irmãos que não puderam estar aqui ou porque não se inscreveram a tempo ou porque por outras razões ficaram em casa por motivos de doença, mas nós também estendemos a nossa saudação a todos os irmãos. Vamos então ficar de pé, irmãos. Eu vou convidar-vos para fazermos uma leitura bíblica. Todos nós gostamos de estar com aqueles que amamos. É isso que está a fazer com que os nossos corações fiquem condoídos por não podermos estar todos reunidos aqui. Então, gostamos sempre de estar com os nossos entes queridos. Isso não é diferente em relação ao nosso Deus. Queremos privar com o nosso Deus. Queremos partilhar do nosso tempo de vida na presença desse Deus. E há textos bíblicos que nos mostram exatamente isso. O sentimento de muitos dos nossos irmãos que quiseram privar com Deus, que tinham um prazer muito grande em entrar em intimidade com Deus. Então, esses textos que iremos ler conduzem-nos também nesse sentido. Então, vamos seguir a ordem que está lá projetado. Vamos então fazer essa leitura bíblica. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita. Não serei abalado. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Mas para mim, vou me aproximar de Deus, põe a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É esse o desafio que Deus coloca a cada um de nós. E nós queremos entrar nos átrios do Senhor, prestar um culto com corações purificados, perdoados, transformados, mas também confiantes que há um Deus que ouve o nosso culto, há um Deus que atende às nossas orações e nós queremos que Ele seja entronizado no nosso meio. Vou pedir então aos nossos irmãos para virem aqui e nós vamos começar por cantar Na Tua Presença Quero Mais. Eu quero muito mais estar na Tua Presença, porque é melhor passar um dia na Tua Presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Meu coração se alegra.
sempre queremos celebrar o seu nome e engrandecer a sua pessoa. E o salmista usou um exemplo de um animal que procura água no meio do deserto. E ele faz essa comparação da experiência do servo que anda à procura da água para aliviar a sua alma. E ele diz: é exatamente isso que eu sinto. Eu tenho sede da presença de Deus na minha vida. Só em Ti tenho força, ó Deus, e só em Ti posso repousar. És Tu só, porque meu ser clama, e eu quero adorar-te. Vamos cantar este hino tão profundo, com essa letra tão profunda também, e fazendo disto também a nossa oração. Porque esse é o maior desejo das nossas vidas, é privar-nos com o nosso Deus e entrarmos em intimidade com Ele. Adorar e admirar a grandeza desse grande e soberano Deus. Ele continua no trono, haja pandemia ou não. Ele está ainda a dirigir a história e nós confiamos nele. E nada nos vai reter, nada nos vai impedir de continuarmos a prestar culto a esse grande Deus. Aconteça o que acontecer. Vamos ter uma palavra de oração, de adoração e de engrandecimento a esse grande e soberano Deus. A nossa irmã Renata nos irá dirigir uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós declaramos, Pai, o quanto estamos alegres porque estamos na tua casa, quão bom é louvar o teu nome.
Que alegria é sentir a Tua presença no nosso meio. Que alegria é saber que podemos descansar no Senhor, descansar no Seu poder. Nós podemos repousar em Ti, Senhor. Saber que a nossa alma tem por quem e por onde clamar, que é clamar pelo Senhor. Nós queremos ter esse anseio constante, queremos desejar o Senhor, as coisas do alto. Pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor nos ajude a manter essa caminhada cristã, tirando de nós, Senhor, tudo aquilo que Te desagrada, tudo aquilo que nos afasta de Ti, porque o nosso anseio é ser cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito Santo que vive em nós e habita em nós nos convence disso todos os dias, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos permite ter uma vida mais próxima com o Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque descansar no Teu poder é a melhor coisa do mundo. E estar na Tua casa, estar no centro da Tua vontade é o melhor lugar do mundo. Nós entregamos esse culto ao Senhor, esse louvor, a mensagem que será ministrada agora, porque nós já Te louvamos, porque a Tua palavra é viva. Obrigado, e ela fala conosco, e ela não volta vazia, Senhor. Obrigado porque sabemos que o Senhor vai falar conosco agora, através da mensagem do pastor Samuel. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo todo que está reunido hoje em Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 O refrão deste hino que nós acabamos de cantar, não combinamos com os músicos, mas ele ainda diz, só em Ti tenho força, ó Deus, e só em Ti posso repousar. És Tu só por quem meu ser clama, quero adorar-Te. Só por Ele a nossa alma clama. Temos muitas outras necessidades também, mas nada se compara àquilo que é a presença e a intimidade do nosso Deus. E como consequência disso também, a intimidade uns com os outros. E nós estamos aqui, apesar do número reduzido, mas ainda sentimos alegria, porque estamos na casa do nosso Deus, na casa de oração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que nós é que somos o templo, mas quando nos juntamos num espaço também, essa nossa adoração se torna coletiva. Então, apesar de não podermos nos deslocar até onde está o irmão para dar um beijo, um abraço, como tem sido, mas podemos enviar de longe a saudação, mandando cumprimentos de longe àquela irmã e desejando bênção para este culto. Que Deus nos abençoe, que Ele guarde as nossas vidas também. Pode sentar-se, irmãos. É bom estarmos aqui, é bom louvarmos o nosso Deus, é bom celebrarmos este culto ao nosso soberano Deus. Já fomos informados esta manhã, e a maioria dos irmãos já sabem também, a partida da nossa querida irmã, Dona Beatriz Augusto, aquela irmã que nós muito amamos, muitos irmãos daqui a conheceram, sempre alegre, sempre presente, sempre prestável. Era assim um casal, tanto ele como também o nosso saudoso irmão Horácio. E eu chamava-os de meus co-pastores, porque às vezes, antes da notícia chegar a mim, eles já sabiam. Qualquer irmão que estava mal, uma família que estava mal, um irmão que tinha sido hospitalizado, era impressionante a forma como eles tinham os tentáculos todos ligados, não é? Parece que tinham internet. E não havia internet naquele tempo, não é? Portanto, mas eles eram os primeiros a dizer, pastor, sabe que o fulano está assim, pastor, sabe que nasceu a criança tal. Às vezes o pastor da igreja era informado através deles. Então eu dizia que eram os meus co-pastores. E foi muito bom privar com aqueles irmãos, daqueles irmãos que nós podemos ver a obra da graça de Deus nas suas vidas, e foram exemplos para nós. Então mandamos as nossas saudações também, os nossos sentimentos a Josabete e a Isabel, as filhas e também os netos, dizendo que estamos com eles também. E agradecemos também os nossos irmãos que recuperaram de saúde. A nossa irmã Dona Cremil também está melhor, portanto nós damos graças a Deus, portanto louvamos a Deus pela sua graça, e muitos irmãos que estão aqui também que estiveram com alguma enfermidade, mas que agora estão recuperados, e nós só podemos louvar a Deus. Continuemos, como o pastor enfatizou no primeiro culto, a orar pelos nossos dirigentes,
pelos decisores políticos. Não é fácil liderar nesta altura. Todos nós temos um doutoramento ou um doutorado em fazer críticas. Todos nós somos especialistas. Se alguém nos pedisse para descrevermos o que está a acontecer, todos nós faríamos relatórios maravilhosos sobre aquilo que é o diagnóstico da situação em que estamos a viver. Mas isso, se é fácil, o que não é muito fácil é depois encontrar soluções para ultrapassarmos. E isso muito poucos podem ou conseguem e também têm a responsabilidade. Então eles precisam muito do nosso suporte nas nossas orações. E temos que orar por todos, mesmo aqueles líderes com quem nós não concordamos. O dever cristão é interceder por todos eles. Porque se estão nesses cargos, se ocupam esses cargos, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, como dizia Paulo, é para a nossa paz, a nossa convivência coletiva. Então eles são, em certa medida, merecedores das nossas orações. E eu quero pedir aos irmãos para abrirem comigo o texto bíblico que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Iremos falar do trono que está acessível. Carta aos Hebreus, no capítulo 10, iremos ler os versos 19 a 25. E eu quero aproveitar esse momento para incentivar os irmãos a não perdermos o hábito de levarmos sempre a palavra de Deus, não é? E nós, em pleno século XXI, não temos desculpas que muitos irmãos do passado podiam invocar. No passado, as pessoas não tinham a palavra de Deus em casa. Na grande maioria da história de Israel, as pessoas não tinham a palavra em casa. No tempo do Senhor Jesus Cristo, as pessoas não tinham a palavra em casa. A palavra ficava no templo, ou ficava nas sinagogas, ou apenas a liderança da igreja tinha quando recebia epístolas ou cartas. Então toda a gente tinha que estar presente e ter os ouvidos bem atentos para ouvir e memorizar aquilo que era dito. Por isso é que no Novo Testamento nós encontramos um verbo que se repete, que anaginosko, significa aquele que fala em voz alta. E ele até é chamado lá em Apocalipse como bem-aventurado, porque era a única via de transmitir a palavra aos irmãos na igreja. Portanto, ia alguém levantar-se e pegar numa carta, numa epístola que Paulo escreveu, ou qualquer outro apóstolo, e ler diante dos irmãos. E cada um prestava a devida atenção para que, quando regressasse em casa, se lembrasse do conteúdo. Não havia outro suporte para ter lá em casa. E nós vivemos numa época em que temos tudo para termos a palavra de Deus sempre presente, não é? A Bíblia escrita em papel, como também os nossos suportes digitais, onde encontramos a palavra de Deus também. E vale a pena, então, estarmos familiarizados com isso. Então, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25. Vou pedir àqueles irmãos que estiverem em condições para se porem de pé e nós então iremos ler esse texto bíblico, a palavra do nosso Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Até aqui. Ó nosso Deus, nós te louvamos pelo teu grande amor, pela tua graça, pelas bênçãos que continuas a derramar sobre nós. Nós te agradecemos porque tu és um Deus que se revela, e se revelou através da tua palavra. Um Deus que se revelou também através da natureza. Nós te louvamos porque temos a tua palavra entre nós. Podemos abri-la, lê-la e encontrar nela a tua vontade bem expressa para o nosso viver diário. Ó Pai, nós rogamos a tua ação, a tua bênção nesta manhã.
e que o Espírito Santo esclareça as nossas mentes para entendermos o teu recado. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Amados, nós encontramos neste texto aquilo que pode ser descrito como o coração do cristianismo. Se alguém nos perguntasse qual é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões, nós podíamos abrir este texto aqui e ler esses versículos aqui e responder às pessoas o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. Mesmo aquelas religiões conhecidas como religiões monoteístas, ou seja, que adoram e prestam culto a um único Deus. Mesmo assim, nós temos alguma diferença, e essa diferença é radical. É uma diferença, de facto, abismal entre tudo aquilo em que as pessoas podem depositar a sua fé e aquilo que a Bíblia apresenta como sendo o cristianismo, ou seja, a fé cristã. E de uma forma maravilhosa o autor acaba por nos mostrar isso aqui. E nesses poucos versículos nós encontraremos o que ele tinha em mente quando fez a aplicação do ensino da palavra. Esta é a única carta que nós temos do Novo Testamento em que não temos o autor declarado. Alguns acham que tenha sido Paulo o autor, embora haja algumas semelhanças com aquilo que Paulo escreveu, e em certa medida a linguagem é muito parecida. Outros acham que tenha sido Apolo, um dos irmãos também que esteve em algum momento com Paulo lá em Corinto e que recebeu uma orientação daquele casal de Priscila e Áquila e que pode ter escrito esta carta. Alguns acham que foi Barnabé. Portanto, mesmo não sabendo, e o Espírito Santo achou que não era necessário que nós conhecêssemos o autor, mas o tema principal desta carta é a chamada de atenção acerca da apostasia, o perigo da apostasia. O perigo de receber informação sobre Jesus Cristo, ter feito parte da igreja visível do Senhor Jesus Cristo, de ter beneficiado de todas as regalias que acontecem numa comunidade cristã, de ter tido talvez até um batismo exterior, de ter até professado a fé no Senhor Jesus Cristo e pertencido ao grupo de verdadeiros crentes, mas que em algum momento da vida, uma pessoa com todas essas experiências decide recuar na decisão que tinha tomado por Cristo. Este era o perigo que estava a governar a vida daquelas pessoas para as quais o autor escreveu essa carta. E como o título diz a carta aos Hebreus, deduzimos a partir daqui que a maioria dessas pessoas que eram os destinatários primários eram judeus. Judeus que estavam no cristianismo, que se tinham convertido ao cristianismo, mas talvez por causa da perseguição, por causa das limitações que estavam a enfrentar, por causa da falta daquele culto pomposo ao qual estavam habituados lá no templo, porque muitos foram expulsos do templo, expulsos das sinagogas, e o culto cristão era um culto muito simples. Eram reuniões nas casas, era um encontro dentro das casas. Não havia templos construídos para agregar crentes. Até praticamente o 4º século da nossa era, não havia igrejas construídas como esta que nós temos aqui. A maior parte dos crentes, quando nós lemos carta à igreja que estava na cidade e tal, essas igrejas se reuniam dentro das casas. Aliás, compreendemos ali uma verdade muito grande. Por isso é que Paulo, quando chama a atenção sobre o ministério pastoral, ele diz que aquele que responde à chamada de Deus para ir ao ministério pastoral, a primeira chamada de atenção é cuidar bem a sua casa. Por quê? Porque como na maioria dos casos o culto era realizado nas famílias, então convinha que o líder espiritual tivesse uma família exemplar de modo a beneficiar as outras pessoas. Sempre eu pensava assim, por que Paulo, para enfatizar o valor do ministério pastoral, começa com a família? Por que Paulo, quando escreve a Onésimo, porque está a devolver um escravo, uma pessoa que já tinha estado na sua casa, ele cumprimenta a esposa e até cumprimenta o filho. Por que ele tinha essa preocupação de saudar as pessoas de casa? Porque esse irmão que ele estava a mandar de volta tinha que ir para aquela casa. Então era preciso chamar a atenção da casa, convencer a casa a receber aquela pessoa. E isso faz todo sentido. Porque a maioria das igrejas se reunia dentro das casas, para não dizer todas as igrejas. Então havia esse cuidado também. E o que estava a acontecer aqui é que essas pessoas estavam a hesitar sobre a sua fé no Senhor Jesus Cristo.
Porque muitos estavam a perder regalias, muitos estavam a perder relacionamentos familiares saudáveis, muitos estavam a sentir-se abandonados pelos seus entes queridos e nas cidades para onde iam eram rejeitados pelos seus compatriotas judeus. E, obviamente, como humanos que eram, muitos estavam a interrogar-se: será que vale a pena continuar a crer na fé cristã? Será que vale a pena continuar esse caminho que nos priva tudo aquilo que nós tínhamos? Vejam os nossos cultos, vejam a nossa adoração, é simplíssima, não há oferta de animais, não há aquela pomposidade, digamos assim, do sacerdote, aquela azáfama lá em Jerusalém, isso não acontece. Será que vale a pena? Será que nós tomamos a decisão certa? E é diante dessas dúvidas que chegaram aos ouvidos do autor desta carta, e ele disse: e eu tenho que escrever uma carta para mostrar que todo aquele que tem Cristo na sua vida não perdeu nada. Ele pode ser rejeitado pelos seus familiares, ele pode perder a pomposidade do templo, ele pode perder aquela azáfama, aquele brilho do sacerdote e aquele culto todo. Ele até pode ser privado de alguns recursos, mas quem tem Cristo tem tudo. Então, voltar atrás, cometer aquele erro terrível de abandonar aquilo que nós já recebemos aqui, é o perigo extremo que alguém pode correr na sua vida. Por isso é que ele chama duas vezes uma atenção radical. Dois textos que às vezes são mal compreendidos. Um está no capítulo 6 e o outro está neste capítulo 10. Logo no versículo seguinte a esse versículo que eu citei aqui. Eu citei os versos 19 a 25, mas se vamos lerem logo o versículo 26, começa uma advertência tremenda e que deve ser bem compreendida. Por que o autor vai usar uma linguagem tão dura como esta? Porque ele tinha a preocupação pastoral do perigo que muita gente corria. Por causa da azáfama, por causa da pomposidade do culto do templo, por causa dos relacionamentos anteriores com o judaísmo. Então muitos estavam a correr o risco. E ele diz: não façam isso. Porque quem recuar, quem desmentir tudo aquilo em que creu, quem pegar em todas as verdades que foram construindo a sua espiritualidade até agora e abandonar, então não resta mais nada. E se ele regressar ao culto anterior, não há sacrifício suficiente e qualificado comparável ao sacrifício de Cristo. Então, quem fizer isso está a dizer que não há mais sacrifício, não há mais oferta capaz de perdoar os seus pecados. Portanto, está redondamente perdido. Esta é a intenção do autor ao escrever essa carta. Só que nos primeiros 10 capítulos, e até incluindo parte deste texto que nós lemos aqui, portanto, até o versículo 18 do capítulo 10, ele vinha falando sobre a grandiosidade de Cristo. Os irmãos verem o que ele está a fazer ao longo de toda a carta é comparar Cristo com aquilo que os judeus tinham de mais elevado. Os irmãos vão reparar que essa é a ordem da carta. Ele começa a carta por dizer que Deus falou a cada um de nós através do Filho. Ele se revelou no passado, mas todas as revelações anteriores nunca serão comparáveis com a revelação trazida pela vinda do Filho. Os judeus tinham muito respeito pelos anjos. Eles aprenderam na sua religião que os anjos fazem parte do plano de Deus e são auxiliadores dos crentes. E muitos judeus tinham um respeito tremendo pelos anjos. E o nosso autor vai dizer: mesmo sabendo da importância dos anjos, Jesus Cristo está acima de todos eles. Os judeus tinham um respeito muito grande por Moisés. Afinal de contas, era o homem que tinha estado com Deus face a face e que tinha recebido a lei. E o autor desta carta, no capítulo 3, vai dizer: mesmo o próprio Moisés não pode ser comparado com Jesus, porque ele era meramente um servo, enquanto que Jesus é filho do Deus Altíssimo. Os judeus valorizavam o sábado. E esse autor vai dizer assim: apesar de toda a sua importância, nós entramos num repouso diferente que Jesus nos trouxe. Então, o repouso que se encontra em Cristo é muito mais importante do que o repouso de dias de 24 horas. E ele vai acrescentar, vai dizer assim: os judeus tinham uma grande admiração pelo ministério sacerdotal. Os sacerdotes eram os mediadores entre os homens e Deus. E o autor desta carta vai dizer assim: mesmo assim, nenhum sacerdote que já passou na história de Israel se pode comparar com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nunca houve um sumo sacerdote tão magnífico, tão importante como o Senhor Jesus Cristo. Aliás, para demonstrar essa diferença, é que se todos os outros sacerdotes vinham da linhagem da tribo de Judá, ou da tribo de Levi, Jesus Cristo não veio daquela tribo.
O seu sacerdócio veio da linhagem de Melquisedeque. Então os judeus admiravam o culto. Aliás, é isso que estava a colocar a sua fé em dúvida. Aquela pomposidade do sacrifício, da aliança, do sangue que era derramado. E o autor desta carta vai dizer, isso tudo, em comparação com aquilo que Cristo realizou na cruz, é banal e não significa nada. Quem tem Cristo tem tudo mais. E ele já exerceu o seu ministério, já abriu o caminho e o trono está acessível para todo aquele que quer viver uma vida de intimidade com Deus. Então ele, a partir desse versículo 19, vai fazer a aplicação. Até a final da carta, ele agora vai introduzir o lado prático deste ensino. Ele começa aqui por dizer que o trono está acessível, mas para todos aqueles que são verdadeiros crentes, é preciso agir diante dessa abertura que o Senhor Jesus Cristo realizou. E isso só é possível através da fé. Por isso é que no capítulo 11 ele vai colocar uma lista dos heróis da fé. No capítulo 12 ele vai explicar como viver de forma triunfante. E ele continua a dizer, pela fé, olhando para Cristo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E como é que nós devemos viver entre nós? Como é que devemos viver agradando a Deus? Então, no capítulo 12 ainda, ele vai falar da santificação. Devemos buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a parte final, então, capítulo 13, ele volta à igreja e fala da necessidade de uma boa convivência entre os crentes. E lá, nesse capítulo 13, ele vai destacar o respeito pelas lideranças espirituais. Diz, amem os vossos pastores, sigam o seu exemplo, estimulem o seu ministério, para que eles façam tudo de boa mente e não como ser constrangidos. E ele termina a carta dizendo que apenas essa carta tinha sido uma exortação para aquelas pessoas, sobretudo, que estavam para regressar. Agora, rapidamente, os irmãos vejam aqui. Por que eu disse que este texto é um dos textos que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões? Porque o autor começa a fazer aqui uma afirmação antes de dizer o que é que nós devemos fazer como povo de Deus. Acompanhem-me, irmãos. Diz assim ela. Vejam, os verbos estão no gerúndio. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, já que nós temos essa ousadia, e a palavra aqui pode significar coragem, liberdade, algumas versões dizem assim, portanto, temos essa intrepidez, essa coragem de entrarmos no santuário, e aqui santuário significa o lugar mais santo que existia lá no templo, onde só entrava o sumo sacerdote, e ele diz como é que nós podemos entrar? Eles, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o autor está a dizer assim, esse caminho foi aberto através do sacrifício de Jesus Cristo, e ele só pode realizar esse sacrifício sendo um de nós. Ele se tornou humano e a sua morte como ser humano é que nos proporciona então essa entrada para o lugar santo, porque o seu corpo foi pregado naquela cruz, foi ferido, é como se o rasgar do vento, do véu ou da cortina que separava o lugar santo do lugar mais santo lá dentro do templo. Então, o autor está a chamar a atenção a esse raciocínio. Se tudo isso Jesus fez por nós, e mais, ele acrescenta, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, reparem que até aqui ele está a usar tudo em gerúndio. Está a dizer, já que tudo isso é verdade, já que nós temos a coragem e a ousadia de entrarmos no lugar mais santo, e essa possibilidade só foi, portanto, concretizada através do sangue que Jesus derramou na cruz, e ele teve que morrer, quando ele foi crucificado ali, o seu corpo rasgado ali, ferido, o que isso simbolizava e representava era o rasgar do templo. Por isso é que miraculosamente, quando Jesus morreu lá no monte, no Calvário, lá no templo em Jerusalém, dentro do templo, diz as Escrituras que o véu se rasgou de cima para baixo. É interessante, não é? Para um ser humano rasgar ou dividir uma roupa, uma peça de roupa, temos que rasgar de baixo para cima, porque é a nossa altura, e o véu era grande, era uma cortina pesada, mas o que o texto bíblico diz que aquele véu foi rasgado de cima para baixo, o que mostra que o próprio Deus é que estava a rasgar essa separação que havia entre o lugar normal do culto e um lugar considerado o lugar do encontro com Deus. Somente uma pessoa podia lá entrar, e uma vez por ano, e levando o sangue dos animais. Então o autor está a fazer um contraste aqui. Está a dizer que o que nos abriu o caminho é um sangue diferente.
não o sangue dos touros, dos bois, mas o sangue do próprio Filho de Deus. E sendo ele o grande sacerdote, o que representa o sumo sacerdote, ou o sacerdote principal, então nós temos que agir. Então aqui nós encontramos nesses versículos a diferença entre o cristianismo. O que é ser crente? Como é que o cristão pensa em se reconciliar com Deus? Como é que o cristão entra num relacionamento íntimo e correto com Deus? Não há outra forma. Não por obras, não por promessas, não por qualquer coisa que a pessoa seja capaz de fazer, mas simplesmente por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É Ele que abriu o caminho para que o trono de Deus e a intimidade de Deus fosse uma realidade acessível a todos nós. Então o autor está a dizer, já que Ele fez tudo isso, então qual é a nossa atitude diante daquilo que Cristo fez? Rapidamente ele diz o seguinte, vejam lá versículo 22. Aproximemo-nos ou acheguemo-nos com verdadeiro coração em inteireza ou inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água. Ele diz, a primeira coisa que temos que fazer é a confiança da fé. Temos que entrar diante do trono de Deus, temos que privar com Deus com um coração não dividido, mas um coração totalmente confiante. E tendo uma fé que não se abala, uma fé não duvidosa, uma fé que não hesita, mas uma fé intensamente depositada em Deus. E temos que entrar com uma preparação, tendo os nossos corações preparados da má consciência. Ninguém entra numa intimidade com Deus duvidando, hesitando, mas tem que entrar com confiança, preparando o seu coração, entregando-se totalmente a Deus e também tendo a sua consciência limpa ou perdoada. E o corpo lavado com água limpa. E aqui a simbologia do batismo, mas a ideia aqui é que tem que entrar também de uma forma ética. Portanto, tem que saber que está diante de um Deus Todo-Poderoso e tem que entrar com essa preparação toda. Esse é o primeiro desafio que ele coloca aqui, que é um desafio muito pessoal. Aqui tem a ver com a fé, com a devoção. Mas ele acrescenta o segundo elemento aqui. Versículo 23. Retenhamos firmes a confiança da nossa esperança. E por que é que temos que ter confiança ao entrarmos nessa intimidade com Deus? Por que é que temos que reter essa esperança? Os irmãos estão a ver as três virtudes básicas. Versículo anterior, fé. Esse segundo versículo, esperança. E a esperança está ligada à fé. Porque a esperança é um exercício de espera com confiança. E o que nutre essa esperança é a própria fé. Então nós devemos entrar com confiança que podemos estar diante de Deus, podemos ter acesso ao trono de Deus. O que é que nos garante isso? É a nossa pureza pessoal? É a nossa capacidade pessoal? Não. O texto responde. Porque fiel é aquele que fez a promessa, que aceita todos aqueles que a Ele chegam com corações purificados e arrependidos. E o autor está a dizer aqui que vale a pena nutrirmos essa esperança, porque aquele que fez as promessas é fiel no cumprimento delas. Amém? É isso que faz toda a diferença. Como é que nós privamos com Deus? Através da obra que Cristo realizou na cruz. E qual é a nossa ação? Como respondemos a essa obra de Cristo? Aproximação ao trono da graça de Deus, com o coração não dividido e cheio de fé. Mas, em segundo lugar, firmes e confiantes. E essa confiança é nutrida pela esperança que nós cultivamos em Deus. E por que cremos que seremos recebidos? Porque Ele fez a promessa e Ele é fiel em tudo que promete. Ele cumpre tudo que promete. Mas depois o autor acrescenta, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor ou ao amor e as boas obras. Amados, eu acho muito interessante aqui. Convém chamar a atenção desses dois verbos aqui. O verbo considerar é um verbo que tem a ver com a mente. Significa olhar de uma forma intencional e procurar fazer algo. Ou seja, focalizar em qualquer irmão e pensar assim, o que é que eu posso fazer para que esse irmão cresça na sua fé cristã? É a ideia do verbo aqui considerar. Ele está dizendo, fixem dentro da comunidade da igreja, fixem a olhar uns pelos outros e cada um pense assim, qual pode ser a minha contribuição pessoal para que este irmão ou esta irmã cresça no Senhor Jesus Cristo? Essa é a ideia da palavra considerável, que às vezes não é bem traduzida em português. Consideremos-nos uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor. E o verbo estimular aqui significa
produzir sentimentos profundos. Alguém usou uma comparação, disse assim, é como se colocar um choque elétrico em alguém. Já viram a relação aqui? Temos que fixar o nosso olhar e termos a preocupação de ajudar cada irmão a crescer no conhecimento de Cristo. Então a nossa preocupação deve ser, qual é o meu papel aqui na igreja para que o irmão X ou a irmã X possa conhecer melhor a Cristo. E ao fazer isso, então, a segunda coisa é que eu tenho que fazer tudo para produzir sentimentos bons nesse irmão ou naquele irmão, para que ele ama cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. Amados, isso é uma bênção. Termos a igreja assim, ou pertencermos a uma igreja entre os membros se estimulam uns aos outros, em que cada um está preocupado com o crescimento da outra pessoa ou do outro irmão, e que se prepara e assume esse compromisso de ajudar esse irmão a não dormir na sua fé, é uma bênção. E o autor está a dizer, é isso que nós tivemos que fazer. E temos que estimular os outros para quê? Para o amor e para as boas obras. A palavra, o verbo estimular aqui é neutro. Pode ser estimular para o mal ou estimular para o bem. E a pergunta que nós devemos fazer a cada um de nós, como é que nós estimulamos os outros? O que é que a nossa personalidade, os nossos hábitos, o nosso comportamento, as nossas ações produzem nos outros? Nós sabemos que produzem sempre alguma coisa. A nossa preocupação, o que é que produzem? Nós produzimos ira, zanga, desencorajamento aos outros. Qual é a nossa contribuição na espiritualidade dos outros? O autor aqui chamou a atenção para que nós usássemos esse estímulo para o amor e para a realização das boas obras, porque o amor só se concretiza nas boas obras. O amor é algo interior, é uma decisão interior, só que o amor bíblico é prático e ele tem que se ver nas boas obras. Então o autor diz assim, portanto, cada um de vós fixe o seu olhar para o outro irmão, pense naquilo que pode fazer, estimule, cutuque esse irmão para que produza nele sentimentos bons que o levem ao amor e à prática das boas obras. Amém? Isso é maravilhoso. Seu primeiro desafio era uma devoção pessoal, seu segundo desafio era moral, entrar no santuário com a consciência limpa, o terceiro desafio aqui é social. É que a espiritualidade saudável não é individualista. Ela sempre se desenvolve no meio dos outros. São as 3 recomendações do autor aqui. E ele vai terminar de uma forma negativa. E eu queria pensar com os irmãos. Os irmãos já viram a estrutura lógica aqui? Isso encanta o meu coração. A Bíblia é um livro maravilhoso. Ele faz 3 desafios positivos. Versículo 22. Cheguemo-nos ou aproximemo-nos. Versículo 23, retenhamos ou mantenhamos firme. Versículo 24, consideremo-nos, ou seja, estabeleçamos um olhar fixo no irmão e pensemos naquilo que podemos fazer por ele ou por ela. E para terminar, ele usa agora um negativo. Ele usa aquilo ou aconselha, mas de uma forma negativa, aquilo que temos que evitar a todo custo. E o que é que ele diz? Não deixemos a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Os irmãos perceberam a lógica aqui? Ele está a dizer, olha, há muitos irmãos que perderam a vontade coletiva da sua espiritualidade. Há pessoas que passaram a desprezar a necessidade de estarem uns com os outros reunidos na sua espiritualidade. E eu acho esse texto tão atual, amados irmãos. E eu quero fazer esse convite e esse desafio aqui, mas também a todos aqueles que estão em casa. Um dos perigos que todos nós podemos correr é que o conforto do Zoom, o conforto da internet, o conforto de termos os pregadores que nós queremos dentro da nossa casa, e até podemos estar a vê-los e assistir aos cultos de pijama, isso pode nos levar a perdermos o valor e a necessidade de uma vida congregacional. Amados, vejam como o autor coloca as coisas aqui. Há um lado pessoal, sim. Nós precisamos de entrar numa devoção pessoal. Isso faz parte da espiritualidade. Há um lado moral, sim, mas também pessoal. Nós podemos entrar com uma consciência limpa, mas há sempre um lado social. Nós temos que estar unidos, porque o amor só se vai estimular no meio da congregação, uns com os outros. Eu só posso pensar no outro irmão, naquilo que posso fazer para o seu crescimento pessoal, se eu conviver com ele, se eu partilhar com ele os seus problemas, os seus dramas, as suas dúvidas. Se eu viver de forma isolada, eu nunca vou saber aquilo que o outro irmão precisa. É verdade que posso mandar uma mensagenzinha, mas não é a mesma coisa. Portanto, amados, a minha chamada de atenção aqui é que Deus nos guarde
que este conforto, que pode ter algumas razões, não ofusque aquela necessidade interior que todos nós temos de vivermos uma vida de estímulo mútuo. E o autor termina para dar a razão, dando a razão aqui. Por que é que temos que fazer tudo isso? Por que é que temos que estar unidos na nossa espiritualidade? Por que é que não podemos perder o lado social da nossa espiritualidade? E por que é que não devemos fazer aquilo que muitos fazem, os chamados hoje desigrejados? Os irmãos já ouviram esse termo? Talvez aqui em Portugal não tenha muito impacto. No Brasil é muito conhecido. Ah, o senhor é crente, sou crente. Frequenta alguma igreja? Não, sou um desigrejado. O que é que significa isso? Ah, faço a minha espiritualidade em casa. Deus não precisa de espaço-tempo. Eu não preciso da igreja, não preciso de participar nisso, naquilo. Eu estou bem com Deus. E muitos estão a fazer isso. Alguns talvez o façam por algumas razões válidas. Mas eu acho que a espiritualidade é saudável. Nunca, de facto, terá crescimento. Ou nunca terá lugar na vida daquele que despreza o lado da vida congregacional. E o autor vai dizer, não façam isso. Não sigam o exemplo dos desigrejados. Mantenham a vossa comunhão. Por quê? Porque vocês se vão estimular uns aos outros. É que no meio da congregação vocês se vão exortar uns aos outros, chamando a atenção, apoiando, a palavra exortação pode ser chamar a atenção a alguém, ou também consolar, ou estar ao lado do outro para segurar e caminhar junto. E por que é que devemos ter esse cuidado? Porque o dia do Senhor está a chegar. Ele vai chegar um dia, nos vai julgar, e todos nós estaremos ali. E qual é a contribuição que nós podemos dar aos nossos irmãos do que estar com eles, apoiando-os na nossa espiritualidade e fazendo isso mutuamente, e todos vamos crescendo para que quando aquele dia chegar, todos nós estejamos preparados. É essa a preocupação do autor aqui. Por isso é que eles vale a pena continuar firme. E nós não temos razões para não entrarmos na intimidade com Deus, porque o trono está acessível e Cristo fez tudo por nós, mas há uma parte nossa. Nós temos que responder de forma positiva, cultivando todas essas virtudes que ele mencionou aqui. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Que Ele estimule a nossa fé. Que não percamos essa consciência do relacionamento pessoal, devocional. Que não percamos a consciência de que é preciso entrarmos diante de Deus com corações perdoados, portanto, não dúbios. Mas também que não percamos o ensino do autor aqui, de modo a cultivarmos, a nos considerarmos uns aos outros, e a nunca deixarmos a nossa congregação como é costume de alguns. E é diante desse desafio bíblico que nós iremos terminar o nosso culto a Deus, agradecendo a bênção da salvação que temos em Cristo, agradecendo a obra que Cristo realizou na cruz por cada um de nós, mas agradecendo também a igreja, o povo de Deus, irmãos e irmãs que nos vão ajudando a crescer na nossa espiritualidade. Que Ele nos abençoe. Vamos terminar com o hino final e vamos louvar a esse grande e soberano Deus, proclamando que nós queremos ficar mais perto da cruz, seguindo as orientações do autor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor.
queremos ficar mais perto do nosso Deus. Amados, chegamos ao fim do nosso culto. E depois do pós-lúdio, vamos seguir a orientação dos irmãos que estão ali, domingo após domingo, trabalhando para ajudarmos na ordem de entrada e de saída também. Que Deus abençoe esta semana, que cada um de nós possa crescer um pouco mais na intimidade com Deus, mas que cada um de nós lute para não sermos vencidos na letargia de ficarmos isolados dos nossos irmãos. Cada oportunidade deve ser aproveitada. Que Deus ricamente nos abençoe. Vamos orar. Ó Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Ó Pai, nós não temos outro meio, nenhum ser humano é capaz de entrar num relacionamento de intimidade contigo, a não ser através daquele que veio do céu para a terra para dar a sua vida por nós. E dá-nos essa ousadia, essa coragem de entrarmos, ó Pai, no lugar santo, no lugar mais santo, porque Cristo já abriu o caminho. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a retermos a esperança. Ajuda-nos, ó Pai, a exercitar o amor e a prática das boas obras. Ó Pai, afasta de nós qualquer sentimento que nos traga conforto individualista. Que isso não aconteça no nosso meio, mas que façamos tudo o que estiver ao nosso alcance e tudo o que for permitido pela lei para estarmos juntos e juntos podermos celebrar o Teu nome. Obrigado por aquilo que Jesus conquistou na cruz. Obrigado por cada família aqui presente. Tu conheces os problemas que cada uma enfrenta. Ó Pai, responde com a Tua graça, derramando bênçãos sobre cada uma das famílias, abençoando deste modo também as nossas vidas. Esta é a nossa oração que fazemos com fé, com esperança, com toda a humildade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Vamos ouvir o pós-lúdio e assim então terminaremos o nosso culto.
Amém.